Boa tarde, pessoal. Sexta-feira chegando e, como sempre, aula de ciências. E hoje, não sei se vocês perceberam pela agenda semanal, mas a gente vai ter uma aula de revisão, né? Então, uma aula de revisão sobre um conteúdo que eu percebi que vocês ficaram meio assim, né? Eu vi que surgiram muitas dúvidas em relação tanto a esse quanto ao outro conteúdo que veio posteriormente. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre cadeias alimentares, né? Vamos trazer aí o conceito de cadeia alimentar novamente, né? Para a gente relembrar. Trouxe uma ilustração para ilustrar o conteúdo também, tá certo? E alguns conceitos, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu. Quem são os produtores de uma cadeia alimentar? Quem são os consumidores? Quem são os decompositores? Né? Quais são os animais carnívoros, herbívoros, onívoros? O que é isso? Então, hoje é o dia de a gente revisar. Então, bora para a revisão comigo? Abram aí na página 22 do livro de ciências de vocês, tá? Módulo 2. E vocês vão ter um textinho, inclusive vão ter essa ilustração que eu trouxe aqui para o quadro. Aí vocês podem acompanhar juntamente. Então, em primeiro lugar, pessoal, vamos pensar. O que seria uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar, como nós estudamos, vai ser a representação mais simples, né? A forma mais simplória da gente representar uma sequência da alimentação dos seres vivos, certo? Onde uns vão servir de alimentos para os outros. Então, foi isso que a gente aprendeu. Então, a cadeia alimentar ela vai ser a forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos, tá certo? No textinho aí em cima, a gente já tem os conceitos de carnívoros, herbívoros e onívoros, né? Então, existem essas três classificações de animais. Então, os carnívoros são aqueles que se alimentam exclusivamente de carne, né? Os herbívoros se alimentam apenas de vegetais e os onívoros das duas coisas, de carne e de vegetais. Foi isso que a gente aprendeu nas aulas anteriores sobre cadeias alimentares, certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa representação? Olha aqui. Eu vou ficar desse lado que fica melhor. Aqui eu tenho o sol e as plantas, não é? Vocês sabem que as plantas, ela vai ser a base de toda e qualquer cadeia alimentar, pois elas são os únicos seres vivos capazes, de produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas são classificadas como sendo produtoras. Então, eles são produtores. Por quê? Com a luz do sol, ó, e o gás carbônico, acontece lá aquele processo chamado de fotossíntese. E aí acaba fazendo com que essas plantas produzam seu próprio alimento, classificando-as assim como produtoras. Aí aqui, ó, nós temos ilustrado aqui uma seta, né? Então, temos as plantas e temos aqui a imagem de uma capivara. Temos aqui uma capivara. Então, essa capivara vai se alimentar dessas plantas, certo? E aí, eu já botei uma outra seta com a imagem de uma onça pintada. Onça pintada. A onça pintada, ela vai se alimentar da capivara. Então, vamos naquela classificaçãozinha? Então, nesse caso, a capivara ela vai ser um animal herbívoro e a onça ela vai ser carnívora, porque ela se alimenta da capivara e a capivara se alimenta das plantas, tá certo? Então, é isso. Vamos lá para aqueles conceitos de produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são os seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, como eu disse agorinha, com relação às plantas, né? As plantas e as algas, elas são exemplos de organismos reprodutores, pois elas utilizam a energia do sol para realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Esses seres vivos são considerados a base das cadeias alimentares. Então, sempre que vocês forem construir uma cadeia alimentar,
as plantas vêm em primeiro lugar. E quando a gente vai estudar teias, a gente vê também que alguns decompositores podem estar na base, mas geralmente são as plantas que estão na base da cadeia alimentar, ou seja, ela vem em primeiro lugar e depois os demais animais, tá bom? Página 23. Na página 23, a gente tem falando sobre os consumidores e os decompositores. Os consumidores, pessoal, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos já existentes para obter energia, porque esses seres vivos são incapazes de produzir seu próprio alimento, que é o caso dos produtores. Aqui, os consumidores, eles já consomem aquilo que está ali prontinho, como a gente viu em outras aulas. Então, animais como a capivara e a onça-pintada, que está aí nesse esquema que a gente viu, são exemplos de organismos consumidores, tá certo? Tanto os animais mais herbívoros quanto os carnívoros e onívoros são organismos consumidores, tá certo? E por fim, os decompositores, que vocês perceberam até naquele experimentozinho que vocês fizeram com o pão, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Os decompositores, eles realizam a decomposição dos organismos mortos, né? Seja num animal morto, seja naquela experiência do pão que vocês fizeram, que criou-se ali uns fungos, né? Então, os fungos e as bactérias são exemplos de seres vivos decompositores, tá certo? Eles podem ser microscópicos, né? Pequenos demais, ou visíveis a olho nu. Então, eles podem ser tanto invisíveis a olho nu quanto visíveis, transformando os restos dos seres vivos em nutrientes que retornam ao solo e são utilizados pelas plantas no seu crescimento. Então, é um ciclo, que é aquele que a gente estudou sobre o ciclo de energia, lembram? Que tem o ciclo de energia e o ciclo da matéria. Então, aquele animal morto, ele volta, né, em forma de decomposição para o solo, deixando aquele solo mais fértil e começa tudo de novo, né? Porque aquele solo fértil ele vai servir para que a planta cresça saudável, tá certo? Então, vamos recapitular. Cadeias alimentares. A forma mais simples de a gente representar a relação de alimentação entre os seres vivos, não é isso? Aí a gente tem animais carnívoros que consomem carne, herbívoros que consomem plantas e onívoros que consomem as duas coisas. Temos os produtores, que são capazes de produzir o seu próprio alimento através da luz do sol, no caso das plantas e das algas. Temos os consumidores, que são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, portanto, consomem aquilo que já está ali existente, como alguns animais que nós citamos nessa aula. E temos também os decompositores, que são seres vivos que realizam a decomposição de organismos mortos, tá certo? Um exemplo deles são os fungos e as bactérias. Eles podem ser vistos a olho nu ou não, vai depender. E a gente tem o fluxo de energia e da matéria que a gente vai revisar na próxima aula. Lembrando, pessoal, que os simulados de vocês se aproximam. Então, é bem provável que a semana que vem seja uma semana, ou essa semana que vem, ou a outra seja uma semana de revisão. A atividade de vocês vai ser pelo Google Forms, tá? Eu vou disponibilizar aqui o link. Vocês aguardam, tá certo? Um beijo, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.